hoje Deus ele vai romper algo que está prendendo a sua alma, e a sua alma vai ser liberta aqui nessa noite. Você crê nessa verdade? Amém? Em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. O tema dessa noite é missões. E no tocante dessa mensagem, eu gostaria de colocar um tema: missões, o desafio de cada oportunidade. Esse é o tema, pastor, que eu vou estar trabalhando durante o ano inteiro. Eu tenho outros lugares, outros estados e cidades para estar ministrando. E nós vamos falar muito sobre missões. E meu coração se alegra, porque eu vejo aqui pelos olhos da fé, surgindo uma igreja missionária. Porque nós, como igreja do Senhor Jesus nessa nação, nós somos a voz profética da igreja. Nós estamos prontos para agir mediante aquilo que Deus confiou, que foi a sua palavra. E hoje eu tenho certeza que eu e você vamos sair daqui com uma unção renovada, uma unção poderosa para alcançarmos as pessoas que estão lá fora. Missões, o desafio de cada oportunidade. Você pode repetir comigo? Missões, o desafio de cada oportunidade. No mundo nós temos uma história para ser contada, que o pior pecador ele pode ser alcançado pelo amor de Cristo. Todo homem, toda mulher que nasceu deve dizer o que Faraó disse: porque eu pequei. Porque Acã disse: eu pequei. Porque o filho pródigo disse: eu pequei. Porque o rei Saul disse: eu pequei. Porque o rei Davi disse: eu pequei. O pecado da humanidade exige que evangelizemos o mundo para Jesus Cristo. Só há um caminho para Deus livrar as trevas provocadas pelo pecado, remover a degradação provocada pelo pecado. E isso se fez na obra expiatória do nosso bendito Jesus Cristo. Ele pagou o débito, ele enfrentou a morte, ele é a vida. A taxa anual de mortes é de 40 milhões anualmente. Entretanto, 2/3 da humanidade nunca ouviram sequer falar do nome de Jesus Cristo. Missões é o desafio de cada oportunidade. Um crime é cometido a cada 22 segundos, a cada 34 minutos é cometido um assassinato. E Jesus disse: arrependam ou perecerão. A não ser que evangelizemos com as boas novas de Jesus Cristo, o nosso mundo irá perecer. As Nações Unidas não conseguem acabar com a ilicitude que demanda evangelização em nosso mundo. Nem todos os exércitos conseguem acabar com a falta de leis no nosso mundo civilizado. De 1 a cada 10 estudantes de universidade pensaram seriamente em cometer suicídio no ano passado. Jesus disse: arrependam ou perecerão. Precisamos evangelizar em tempo e fora de tempo. E esse texto, quem escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo. Deus, ele ensina o apóstolo Paulo a ver as missões acima da sua própria vida. E ele diz: nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira e o ministério que Deus me confiou. Eu acho lindo uma pessoa quando ela entende o seu chamado, quando ela entende o seu propósito. Eu quero dizer que você é produto da vontade soberana de Deus. Foi Deus que chamou você para ser um evangelista. Nós devemos ver missões como prioridade. O Dr. Oliver Smith, no Congresso Mundial de Missões em Berlim, no ano de 1952, junto com o Dr. Billy Graham, ele diz: se o propósito de Deus é que o mundo inteiro seja alcançado em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que você nunca nasceu de novo.
Missões, o desafio de cada oportunidade. Nós podemos entender que missões, você quer alegrar o coração de Deus, é você falar de missões. A coisa mais linda do mundo é você entrar na Bíblia Sagrada e você lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quando Deus disse que o Verbo se fez carne, ele se humanizou, uma forma corpórea, e ele veio cheio de graça e de verdade. O Evangelho começa aqui, pastor. O processo da evangelização começa quando Jesus se transforma em carne. Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. O Evangelho começa aqui. David Livingstone, num congresso mundial na África, ele disse: Deus tem um único filho, e ele fez desse filho um missionário. Enquanto eu viver, eu serei um missionário. Nós precisamos ver as missões como um desafio de cada oportunidade. Você não precisa atravessar o continente para você ser um missionário. Uma igreja só é uma igreja quando ela faz missões. Uma igreja só é uma igreja quando ela faz a evangelização. Uma igreja só é uma igreja quando Jesus salva almas dentro dela. E nós precisamos ser essa igreja. A igreja do passado, ela foi alcançada através de homens e mulheres de Deus que realmente se tornaram igreja. Vou fazer uma comparação para você entender. Eles não tinham rádios, eles não tinham televisão, eles não tinham cultos pela internet, eles não tinham redes sociais, eles nunca andaram de avião, nunca andaram de táxi ou de Uber. Mas lá em Atos capítulo 15, a partir do versículo 21 ao 23, diz: essa igreja alcançou o mundo da sua época, pregando o Evangelho. Hoje, existe quase metade da população mundial que nunca ouviram sequer falar no nome de Jesus Cristo. Missões é um desafio para cada oportunidade. Eu estive no Japão durante 9 anos, ministrando a palavra de Deus. Levantamos 4 igrejas da Assembleia de Deus Missão. Tivemos o privilégio de ver muitas almas sendo alcançadas. O Japão faz parte da janela 1040, que são as 64 nações menos evangelizadas do mundo. Ser brasileiro é um privilégio muito grande, porque no Brasil você pode ter uma Bíblia. No Brasil você pode adorar a Deus. No Brasil você pode ir no presídio. Ontem nós tivemos um culto no presídio. Culto na Praça Raposo Tavares. Nós podemos fazer isso. Só que o cenário mundial lá fora é totalmente ao contrário disso, pastor Januário. Lá fora, na China comunista, você não pode ter uma Bíblia. Você não pode orar. A Coreia do Norte é o país que mais persegue cristão no mundo. Você ser cristão lá fora é você pagar com a sua própria vida. Você não tem essa liberdade como você está tendo aqui nessa noite. É por isso que eu sempre falo, missões é o desafio de cada oportunidade. Mas que nessa noite, Deus possa abrir a nossa mente, a nossa visão e criar oportunidades para que nós sejamos missionários em todos os lugares. A missão urbana nada mais é do que você pregar o Evangelho em todos os lugares. E eu e você, nós possamos ser missionários aqui no Sarandi. Eu faço uma pergunta para mim e para você. A igreja de Sarandi, ela está preocupada com a necessidade das pessoas dessa cidade? Nós não podemos fechar as portas para o inferno. Muito pelo contrário, nós temos que bater na porta do inferno
e arrancar as almas que estão aprisionadas lá dentro. Nos presídios, nós trabalhamos com várias facções criminosas dentro do presídio, pregando o Evangelho. Esses dias eu não pude estar lá, e eu levei a minha equipe, e a irmã falou: Calil, teve um irmão que perguntou por que você não foi. Eles sentem falta. Porque o dever de um evangelista é pregar o Evangelho. E nada alegra mais o coração de um evangelista que as oportunidades que nós temos para anunciar o Evangelho. Como é bom você poder levar a palavra de Deus às pessoas que estão sedentas. E eu e você, nós viemos aqui porque nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos enxergar missões acima da placa da nossa igreja. Nós precisamos enxergar missões acima da logomarca ou dessas cadeiras confortáveis. A igreja brasileira, movida por alguns aspectos culturais e teológicos, ela tem uma visão muito errada do que é missões. Por exemplo, um culto como esse, se chegar alguém lá da África, ou do Japão, ou da Ásia, a igreja fala: o nosso missionário. Mas a igreja tem uma dificuldade muito grande de entender. Quem faz missões, às vezes, no bairro pobre da cidade do Sarandi, no hospital, ou numa comunidade, ou numa favela, também é um missionário. E eu e você, nós fomos chamados, desde o primeiro dia da nossa vida, para que nós pudéssemos ser missionários. Deus está chamando uma igreja para entender o propósito. O mais interessante, pastor, que Deus fez muitos homens enxergar missões acima da sua própria vida. Lembra de Jonas? Jonas vai para Nínive. Nínive era a capital da Síria. Era uma cidade cruel. Eles matavam as pessoas. E quando Deus chamou Jonas para entender que Nínive precisaria ser alcançada, Deus tocou no orgulho dele, porque ele não queria. Mas Deus, ele controla a força do vento. Deus controla a natureza. Você vai para Nínive, num hotel 5 estrelas, dentro de um peixe grande, mas você vai. Deus não aceita não como resposta. E quem sabe você está indagando com Deus por que ainda isso não aconteceu na minha vida. Deus quer te dar experiências novas nessa noite. Deus quer confrontar a sua visão para que você entenda que existem almas que estão lá fora. Eu quero dizer que um culto como esse, existe uma batalha muito grande pelas almas de muitos jovens, adolescentes, famílias que estão na mira do inimigo. E nós, como igreja, precisamos conscientizar o nosso dever como igreja. Tem uma garotinha, ela se chamava Mary, e ela estava muito doente, e um dia o seu pastor foi visitar ela, na sua casa. E ele chegou para ela e disse assim: o que você quer, Mary? E ela respondeu: eu queria ver o Senhor antes de morrer. Mas por quê, meu Deus? Porque o meu pai nunca aceitou o Evangelho. E se eu morrer, você vai fazer o meu funeral, não vai? O pastor respondeu: sim, claro. E ela respondeu para ele: eu morreria até 6 vezes, se for preciso, para ver o meu pai pelo menos uma vez ouvir a palavra de Deus. Após o funeral, o homem veio até o pastor: você não me conhece? Não, não te conheço. Eu sou pai de Mary. Eu gostaria de saber como eu faço para receber o Senhor. E aquele pastor levou ele até o Senhor, ele foi maravilhosamente salvo. Se nós tivéssemos aqui nessa igreja a mesma preocupação que aquela garotinha de 7 anos tinha com seu pai, Sarandi seria evangelizado. Nós precisamos levar o evangelho para as pessoas que estão aí fora. Precisamos convidar as pessoas
Você não precisa ser chato para falar do Evangelho. Esses tempos atrás eu encontrei um ateu na rua e ele disse para mim: Calil, eu não acredito em Deus. E eu respondi para ele: eu também não acredito em ateu. E começou o confronto, pastor Alexandre. Só que não deu pro cheiro. Jesus sempre é maior. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa: toma banho mais cedo hoje. Vamos levar um ateu para a igreja. E é assim que Deus faz na nossa vida. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma guerra. Porque Ele é soberano. Ele é sublime. Ele é majestoso. Um culto como esse não é um culto de avivamento. É um culto de conscientização cristã. A igreja brasileira tem uma visão muito errada de culto de missões. Se torna mais culto de avivamento do que culto de conscientização cristã. Hoje você não vai pular. Hoje você não vai pular de um pé só, nem rodopiar. Mas você vai entender que Deus tem um chamado para você. E eu quero profetizar aqui nessa noite que não existe ministério sentado no banco. Não existe esse ministério. A única coisa que impede a igreja de Sarandi de avançar, se é que existe, é um demônio. Se é que existe, chamado Exu Preguiça. É só esse demônio que impede. Nós precisamos avançar como igreja. Nós precisamos orar pelas almas. Calil, eu quero ver minha família salva. Você está orando pela sua família? Eu quero ver o paralítico andar. Você está orando pelo paralítico andar? Calil, eu quero ver o cego enxergar. Você está orando para que o cego possa enxergar? Hoje, muitas pessoas do mundo inteiro me procuram para me orar por elas. E eu não sou melhor do que ninguém. Teve um rapaz que ele estava morrendo, tinha 3% de vida nos Estados Unidos, a família me ligou. Naquele momento eu dobrei meu joelho e falei com Deus. Resultado, esse menino hoje ele está muito velho. Só de uma família, pastor, para a glória de Deus, 3 pessoas com câncer foram curadas. Há pouco tempo atrás, um aidético que fazia 18 anos que ele sofria de AIDS, ele foi curado. Esse é o poder soberano de Deus na nossa vida. E quando você entende que você tem um chamado, que você tem que orar pelas almas, que você tem que buscar a presença de Deus na tua vida, para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, você começa a mudar o seu pensamento, a sua forma de agir. Lembra do paralítico de Cafarnaum? O que eu acho fantástico são aquelas 4 pessoas que ajudaram ele a chegar até a casa. É importante nós entendermos que Jesus faz o milagre, só que Jesus não despreza o potencial humano. E aqueles 4 homens, eles foram até a presença de Jesus, quebrando toda a barreira, subiram em cima da casa e desceram aquele paralítico até a presença de Jesus. O milagre nós não podemos fazer, é Jesus que faz. Mas eu e você, nós podemos fazer parte desse milagre na vida das pessoas. Curar, quem cura é Jesus. Mas você pode fazer parte desse milagre na vida de tantas pessoas. Faz uma reflexão da sua vida nessa noite. Que precisa morrer dentro de você e nascer o quanto antes. A sua alegria de viver, a sua paz, a sua felicidade. Acaso Deus não conhece os dramas que nós estamos enfrentando? Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E cadê esse personagem que a Bíblia fala ao respeito da igreja? É o que muitas vezes nós não temos sido. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas almas você orou por elas? Quantas almas foram alcançadas pelo poder do Evangelho? Quantas pessoas você orou, que Deus fez milagre, que Deus libertou? Graças a Deus, Jesus nasceu lá em Belém da Judéia para desfazer as obras de Satanás. Hoje é uma mensagem bem consciente, bem serena, bem tranquila, para você entender o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Você crê nisso ou não?
Eu me lembro de um jovem americano na década de 80. Quando eu conheci o testemunho dele, eu chorei, pastor. Eu achei tão lindo o testemunho daquele jovem. Ele era membro da Assembleia de Deus. E o sonho dele era fazer missões. E um dia ele chegou para o pastor da igreja dele e falou: pastor, eu quero fazer missões. Só que a igreja não tinha um projeto missionário ainda. Mas aquele menino tinha uma chama que queimava dentro dele para fazer missões. E Deus então deu uma estratégia para ele. Ele pegou uma Bíblia e ele começou a rasgar as páginas da Bíblia. E ele pegou então, rasgou 10 páginas da Bíblia e colocou em 10 garrafas. E ele pagou para um homem levar ele em alto mar. E quando ele chegou no destino, cada garrafa que ele jogava no mar, ele fazia uma oração. E foram 10 garrafas. E foram 10 orações. Passado 4 meses, lá nas Filipinas, um pescador nativo daquela região, ele lança uma rede. E de repente, quando ele puxa uma daquelas garrafas, e aquela tribo, ela acreditava no Deus do mar. E chegaram então até o chefe da tribo com aquela garrafa. E eles quebraram ela. Só que eles não sabiam ler o que estava escrito ali. E tinha um missionário, fazia 4 anos que estava lá, não tinha ganhado uma alma para Jesus Cristo. Mandaram chamar aquele missionário. E quando ele chegou, ele pegou essa palavra, Xarabacarabassura mandária. Ele começou a ler aquela palavra. Pouco tempo depois, ele ligou para a Assembleia de Deus Missão lá dos Estados Unidos. Manda 4.000 Bíblias, porque 4.000 almas se converteram. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Xarabacandora massura magás. No ano de 2001, eu aceitei o Evangelho. Nessa época, eu cheguei a fazer parte das maiores quadrilhas, que era ladrão de carreta de avião do Paraná. Já fui preso. E nessa época, através de um irmão, pastor, me fez um convite para que eu estivesse na igreja, lá na Batista Renovada, do Apóstolo. Quando eu adentrei pelas portas daquela igreja, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. O Espírito de Deus tocou com uma brasa viva do altar no meu coração. Primeira vez que eu entrei na igreja, entrei armado. Aí eu falei: agora é tudo ou nada. E o Espírito de Deus falou para mim que eu precisava entregar minha vida naquela noite para Jesus. Naquele momento, eu resolvi ter um encontro com Deus. Larguei tudo. Faz 22 anos que eu tenho anunciado o Evangelho, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Deus tem me dado graça. Só o ano retrasado, nós ganhamos mais de 3.000 almas para Jesus aqui na cidade. Nós fazemos capelania hospitalar. Muitas pessoas nem passam por cirurgia, irmãos. O capelão-chefe às vezes chega: Calil, aconteceu um milagre. Pessoas foram curadas. É em presídios, hospitais, praças, ruas, vales, valados. Aonde tem uma alma, o Calil está lá. E de fato Deus colocou um valor altíssimo na alma. E Ele disse: o que aproveita o homem ou a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que está em jogo aqui, irmãos, é muito maior do que esse planeta.
Só existe um milagre na Bíblia Sagrada que proporciona festa no céu. Quando o pecador se arrepende, anjos celebram diante do trono de Deus por uma alma que se arrepende. A minha esposa eu ganhei para Jesus. Ganhei a minha família inteira para Jesus Cristo. E se você deixar, eu vou lá na tua casa e ganho os seus também. Deus não brinca em serviço, viu, pastor Alexandre? Aonde eu passo, são romeiros e romeiros de gente que alcança o Evangelho. Muitas pessoas falaram, Calil, mas você prega muito. A minha esposa fala, você prega pouco, você tem que pregar mais. Graças a Deus, em todas as frentes de trabalhos, plataformas de evangelização, nós estamos aí trabalhando. Casas terapêuticas, rua, evangelismo de rua, que é importante. Eu estou tentando levar um pessoal da igreja aqui, até o pastor Januário já está sabendo. Vamos fazer um projeto de missões aqui. Vamos colocar esse povo aí para trabalhar. Cadê os jovens aí da igreja? Olha lá, ó. Colocar essa juventude aí para falar de Jesus. Eu quero dizer que em toda parte do mundo, milhares de pessoas estão recebendo a Cristo. Em toda parte do mundo o Evangelho está sendo pregado. Nas mídias sociais, na internet, no Instagram, Facebook, o Evangelho está sendo apregoado. Tempo e fora de tempo. Eu tenho usado as minhas redes sociais, pastor, para falar do Evangelho de Jesus. E muitas pessoas vêm com sede, como a corça. E hoje, o que falta é uma igreja viva poder anunciar esse Evangelho no coração das pessoas. Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para despertar você para um propósito. Porque quando você entender que você tem um propósito de Deus, sua vida muda. Lembra de Jeremias? Deus chega para Jeremias e fala assim, Jeremias, o que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias sabia que as flores e os frutos, eles viriam depois. A segunda visão, o que vê, Jeremias? Vejo uma panela virada para a banda do mar. Simbolizava o império caldeu pronto para invadir Israel em juízo, se eles não se arrependessem. Comunicar as verdades da palavra de Deus faz parte da mensagem do evangelismo. Nós precisamos comunicar essas verdades, para que as pessoas possam ser alcançadas. O Brian, quando eu encontrei com ele, ele estava morando na rua. Ele sabe disso. E a missionária Rose, desesperada. Em outras palavras, né, pastor? A gente é macaco velho, né? Falei, calma, aquieta teu coração. Quando você deixa de confiar em Deus, você acaba confiando no seu eu. E às vezes a gente não consegue enxergar o agir e o trabalhar de Deus e o tempo de Deus também. E a Rose falou, Calil, me ajuda. Eu falei, pois não, meu querido, eu sou teu servo. Sou apenas um lavador de pés. Você me ajuda? Com certeza. Olha o Brian hoje. Ô, glória! Né, Brian? E esse menino já está cantando, já está pregando, Deus já está fazendo. Sabe por quê, pastor? Deus ama os moradores de rua, amém? Deus ama o traficante aqui do Sarandi. Deus ama a prostituta, o homossexual. Se nós queremos que uma igreja encha de pessoas, nós temos que ir atrás dos vales, valados, nas ruas, alcançando essas pessoas. Sabe, quando você vê uma pessoa jogado na sarjeta, às vezes a gente pega a pessoa, está ali até com as necessidades, a gente vai dar banho nela, tosa o cabelo, faz a higiene completa ali, né? Porque a gente sabe que dentro daquele corpinho sujo, existe uma alma preciosa para Deus. Assim como eu fui alcançado pelo poder do Evangelho, poder libertador e transformador, você também foi alcançado.
E hoje nós entendemos que Deus faz milagre aonde nós não imaginamos. Porque a Bíblia não mente. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que transforma, que muda e que regenera. O que tocou na nossa alma foi o poder do Evangelho. Nós recebemos a salvação através da fé. Conhecemos e reconhecemos o nosso estado de pecado. Aí você levantou suas mãos cansada e oprimida. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. A partir daquele dia, as cédulas, as acusações contra a nossa vida, elas foram lançadas no mar do esquecimento. E hoje nós estamos livres aqui para servir ao Senhor com alegria. E a palavra de Deus diz em Romanos 8:1: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. João 8:32 e 36: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos são livres aí? Levanta a mão. Eu quero profetizar Provérbios 11:30. Grava bem, Provérbios 11:30. Os que ganham almas, sábio é. Aleluia! Grava na tábua do teu coração, Provérbios 11:30. Os que ganham almas, sábio é. Em Daniel 12:3, os que ensinam a justiça resplandecerão como o sol. Nós precisamos ensinar essa justiça que liberta, que transforma, que muda e que regenera. E que Deus possa continuar usando a cada irmão, pastor, amigo para essa obra gloriosa. Eu falo que ganhar almas para Jesus não é o Calil que ganha almas, não é nenhum de nós que ganhamos almas para Jesus. O maior evangelista do mundo é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. E é através do poder do Espírito Santo que nós vamos fazer com que a igreja de Sarandi venha avançar. E hoje eu quero lançar um desafio para você. Porque o tema é missões, o desafio de cada oportunidade. Pastor, hoje quero falar algo da parte de Deus para a tua vida. Uma revelação de Deus que Deus me deu agora, na palavra. Isso aqui não é teologia enlatada não, viu? É pão do céu para a tua vida. Pastor, vou pedir para você, para todos os irmãos, para a igreja, estar orando por cada cadeira dessa igreja. Eu não sei quantas cadeiras você vai orar. Eu sei que tem pessoas mais ousadas aqui. As cadeiras de cima e as cadeiras de baixo. Xarabandarabaçu gamagás. É um desafio. Lembra do tema, missões, o desafio de cada oportunidade. Você vai orar por essas cadeiras, para Deus trazer as almas. E Jesus vai ser glorificado aqui. Essa igreja nunca mais será a mesma. Nunca mais. Deus vai trazer almas sedentas para ouvir a palavra. Deus vai libertar pessoas. Deus vai quebrar correntes. Os cadeados vão ser despedaçados. E a unção do Santo vai descer nesse lugar e vai inflamar a tua vida de uma maneira poderosa. E você vai dar glória a Deus igual cigarra, até trincar as costas. Pastor, eu vejo pelos olhos da fé almas entrando nas portas dessa igreja. Eu vejo jovens, adolescentes, casais, famílias entrando
pela porta dessa igreja. Alamassura, Mangária, So, Rebedévia, Aramandagastúvia. Eu vejo, meu pastor, almas sendo batizadas naquele tanque. Uramanduga Magai. Eu vejo a unção de Deus tocando na vida de pessoas aqui dentro. E pessoas sendo transformadas por essa mensagem. Uramanduga Marras. Eu poderia ficar aqui até amanhecer o dia falando do Evangelho para vocês. Mas o meu tempo aqui é bem curto. Mas eu quero chamar a sua atenção. Tem um indiano muito famoso que um dia ele saiu para conhecer as religiões no mundo afora. E um dia lá na Europa ele entrou numa igreja. Fazia uma semana que ele estava em viagem. Ele não tinha tomado banho. Ele não tinha condições para ficar em hotel. Mas ele queria conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E ele entrou numa igreja lá na Europa. E ele sentou no banco da igreja. Mas as pessoas que viram a situação dele, ele não estava cheirando bem. As pessoas saíram do banco e deixaram ele sozinho. Quando acabou o culto, ele foi até o obreiro, o pastor, e ele falou para ele, olha, eu queria conhecer mais o Evangelho. Eu queria conhecer mais a Jesus Cristo. Só que eu não tenho lugar para ficar. E aquele irmão, o pastor, ele falou que ele não poderia ficar ali. E era um frio de não sei quantos graus naquele dia. E ele não tinha roupa de frio. Ele falou, então me arruma um cobertor pelo menos. Ele falou, não tenho cobertor. E aquele rapaz, ele saiu daquela igreja e ele voltou para a Índia. E hoje é uma das maiores religiões do mundo, fundada por ele. E ele se chama Mahatma Gandhi. E ele disse assim, se um dia eu encontrar um cristão de verdade, eu me torno um. Quando eu vi o testemunho desse rapaz, eu chorei. A igreja precisa amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas incondicionalmente. Precisamos orar por elas. Precisamos alcançar as almas que estão lá fora. Precisamos de Jesus Cristo. Que a gente possa seguir o exemplo de Jesus. Levar o Evangelho, ajudar a atender a necessidade da comunidade aqui do Sarandi. Para que um dia eu e você possamos estar com Jesus. Então, a única coisa, irmãos, para encerrar, que nós vamos ganhar aqui na cidade de Sarandi, pastor Ruth, que vai nos acompanhar para a eternidade, são as almas. Nós vamos apresentar o nosso Criador. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero fazer um desafio para você aqui nessa noite. Você que vai orar por essas cadeiras, por essas almas. Você que vai ajudar o corpo da igreja, o pastor. Uma pessoa chegou para mim e falou, Calil, o que é um evangelista? Eu falei para ele assim que o evangelista é uma pessoa que anda com um facão na cintura durante 3 anos e meio. E se alguém vê ele, ninguém fala nada para ele. Só que se ele vê uma mata fechada, ele abre um caminho. Lá no fundo, ele arranca as almas do inferno. A igreja, ela vem atrás para ajudar. E o pastor é aquele que vai cuidar. Eu quero chamar você que vai orar por essas cadeiras. Que hoje você falou com Deus que você precisa fazer algo para Jesus.
Eu quero chamar você que hoje foi tocado por essa mensagem. Porque você vai sair do seu banco, você vai vir aqui na frente. E você vai fazer um desafio para você mesmo, Deus. Eu quero almas. Eu quero as almas, Jesus. Não tenha vergonha, vem aqui na frente. A única pessoa que vai ser envergonhada aqui é o diabo. O diabo perdeu na sua vida. O diabo perdeu aqui no Sarandi. Nós repreendemos toda a ação do inimigo. A partir de hoje, Pastor Alexandre, Deus vai levantar capelões federais. Deus vai levantar esses jovens que estavam cantando aqui na frente. E através desses jovens vai ser uma igreja jovem. Jovens virão através dos jovens. As pessoas de mais idade, elas vão trazer as pessoas de mais idade. As irmãs, os irmãos, os pastores. A partir de hoje nós vamos trabalhar mais, irmãos. Nós vamos trabalhar bastante daqui para frente. Enquanto esses bancos da igreja, pastor, não for preenchido com almas, nós não vamos parar de trabalhar, meu pastor. Em nome de Jesus eu profetizo a unção de Deus na sua vida nessa noite. Aleluia. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama, Jesus. Levanta a sua mão assim, ó, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós apresentamos, Senhor, a cada vida representada aqui nessa noite, que a unção do Espírito Santo possa descer na vida de cada pessoa aqui nessa noite, Pai. Missões, o desafio de cada oportunidade. Nós somos tocados, ó Deus, pela Tua palavra e pela Tua unção nessa noite. A unção que quebra o jugo, a unção que faz as almas adentrarem por essas portas, por esse santuário, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa tuas filhas, teus filhos, passa do teu sangue sobre a vida deles. Vai enchendo, meu Pai amado, da unção, do poder, libera os dons espirituais, libera uma unção de renovação aqui espiritual, meu Pai amado. Deus, vai tocando com a brasa viva do teu altar no coração dessas mulheres. Essas mulheres que têm uma voz profética aqui na cidade do Sarandi. Esses homens, pastores, jovens que vão se levantar para pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo diz: nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou, Pai. A sua palavra foi ministrada aqui nessa noite. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez aqui. Culto mais que especial. Abençoa, meu Pai amado, a vida do pastor Januário, dessa liderança. E vai confirmando, meu Deus, o chamado e o ministério. Vai confirmando, meu Deus, cada chamado, cada ministério. Aquilo que estava morto, hoje reviveu. O Senhor está trazendo a satisfação, a alegria, o privilégio na vida dessas mulheres, para despertar a tua igreja aqui no Sarandi, porque a igreja do Sarandi é mais do que vencedora. Amém?